Olá, um grande abraço a todos que agora podem me ver e ouvir pela rede social, por essa página Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. É uma grande satisfação. Se você não é inscrito, convido para que possam se inscrever nesse canal, apertar aí o sininho para receber uma notificação quando outros vídeos forem postados. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva. Você pode ver um pouquinho da minha vida no vídeo 71 desse canal. Mas esse é o vídeo número 76 e é uma grande satisfação poder trazer mais um tema de suma importância. Eu, na verdade, já tinha muitos outros temas a trazer que eu gostaria de passar, até respondendo alguns inscritos do canal. Mas no momento tem surgido alguns assuntos pertinentes que eu não poderia deixar muito para frente. E aí eu gostaria de trazer à tona um tema bem importante. Quais os perigos de você pregar, falar de suas crenças, testemunhar nas redes sociais? Isso tem a ver com uma pergunta que muito bem foi feita numa página, O Caminho para o Novo Mundo. Eu conheço um dos administradores dessa página e eu achei bem pertinente. E observando algumas respostas, eu fiquei assim imaginando de onde alguns tiram aquelas respostas. Embora todo mundo tenha o direito de se expressar, né? Mas eu notei assim algumas preocupações e teve pessoas que falaram que o viajante incentivou somente pregar aos familiares ou pessoas muito próximas. Não acredito que tenha sido uma pregação geral, deve ter sido por causa da pandemia, na questão de convidar para o congresso, aí ficar restrito a pessoas mais conhecidas, talvez em preocupação, mas a pessoa talvez associou isso a uma pregação geral. Teve outros que falou sobre o medo, outros que não é importante. Alguns falaram que os anciãos não incentivam isso. E aí eu falei, será que não? Será que é assim mesmo? Será que tem ancião que está se influenciando por algum motivo e dizendo que uma testemunha de Jeová não pode pregar nas redes sociais? Enfim. Na última quinta-feira, eu com minha família, assistindo a uma reunião, um dos anciãos falou exatamente assim, dizendo que aquele que prega pelas redes sociais, que fala ou tem uma rede social, ou ele é apóstata, ou ele está indo pelo caminho da apostasia, ou ele é desobediente, porque não está acatando a orientação dos membros do corpo governante, em especial no que foi dito no último discurso do sábado à tarde do Congresso 2021. Gente, apostasia, se a pessoa tiver uma rede social, falar. A gente tentou raciocinar sobre isso e fizemos o seguinte. Ontem nós revimos, graças a Jeová, né? Hoje a gente tem essa oportunidade, porque quando é presencial, o irmão às vezes fala lá na tribuna do Congresso e a gente vai embora e não tem como provar. Ah, não, ele falou isso, não falou, não falou. Agora não, está gravado. Então nós, em família, conseguimos rever todo o discurso e anotamos passo a passo daquilo que o irmão disse. Porque me preocupou, porque na verdade um ancião falando isso, tem estudantes, tem outros que não têm maturidade, talvez não tenham uma boa visão de ensinamento e pode ser influenciado pelo que ele disse. Então nos preocupou, porque eu não tinha ouvido isso, eu assisti o discurso e não tinha ouvido isso com minha família. Então nós fomos rever. Agora é importante porque teve vários comentários nessa página. A pergunta foi exatamente essa aí, olha. Dá uma olhada no que está sendo perguntado na página O Caminho para o Novo Mundo. Pergunta assim, atente bem a pergunta. Na sua, olha, a pergunta já com a letra aí maiúscula, na sua opinião, quais os perigos de você falar de suas crenças em uma rede social? Na sua opinião, quais os perigos de você falar de suas crenças em uma rede social? Então as respostas foram diversas, né? Uma maior que a outra, né? Mas teve umas respostas ali bem, que eu acredito, bem razoável, que eu depois vou considerar. O que mais me preocupa é alguns estarem associando, como esse comentário que eu disse na reunião,
algo espiritual, organizado, e que deveria passar uma informação concreta, correta, abalizada segundo as orientações. Outros que dizem que anciãos não estão deixando irmãos falarem nas redes sociais. Então, olha só, isso associando ao discurso do membro do corpo governante do Congresso 2021 do sábado à tarde. Então, nós elaboramos aqui uma matéria que eu gostaria de compartilhar, né? Requer um pouquinho de paciência, porque eu vou procurar passar realmente a informação de forma correta. Você gosta da informação correta? Então eu vou tentar passar a informação correta aos irmãos. Pois bem, depois de assistir um vídeo falando sobre o relato bíblico de Daniel, o irmão que estava apresentando aquele vídeo, ele deu um spoiler sobre o que ocorreria no discurso a seguir. Falou que um membro do corpo governante falaria sobre temas muito importantes para os dias atuais. E seguindo aqui a nota, para não me perder, e aí é um incentivo para que você possa ver novamente esse discurso e ver se realmente diz exatamente assim. E eu vou seguir todas essas notas para não me perder, para que os irmãos tenham com exatidão. Os irmãos gostam de exatidão? Gostam de verdade? Então vamos ver a verdade por trás das palavras do membro do corpo governante nesse discurso. Então esse irmão, dando esse spoiler, ele disse assim: igual a Daniel, nós também temos que enfrentar pessoas que dizem mentiras sobre nós. Olha, e aí ele falou que o irmão falaria sobre isso. Então o objetivo do discurso do irmão, que chegaria agora com um discurso, seria falar sobre as mentiras sobre nós. Sobre nós quem? Sobre a organização, sobre as testemunhas de Jeová no geral. Porque tem pessoas que mentem, falam mentira sobre as testemunhas de Jeová. São pessoas que enganam sobre a organização. Então falaria sobre isso. Então o irmão do membro corpo governante, com o tema Trave uma luta árdua pela fé, ele começa referências no livro de Judas. Judas 3, ele começou a ler, né, ali deu algumas explicações. Depois ele passou para Judas 4. E ele mencionou algo interessante que temos que ficar atentos. Ele falou que a preocupação de Judas, meio-irmão de Jesus, não era com aqueles de fora. Judas, no escrito bíblico, não estava preocupado com os de fora, mas sim com os de dentro. Ele mencionou que, em especial, temos que lembrar que as primeiras congregações acabaram, né, foram se decaindo após a morte dos apóstolos, não por perseguição de fora, guerras, os romanos, os sacerdotes lá do passado, os saduceus, outros. Não, tinha nada a ver com os de fora, tinha a ver com os de dentro, com pessoas de dentro que deturpavam a palavra de Jeová, que falavam mentiras, que enganavam, que falavam coisas que na verdade não foram ensinadas. Notaram? Então, tendo em vista essa preocupação dentro da congregação, ele mencionou sobre algo que então falaria. Nada de ataques fortes, né? Ataques diretos, mas ataques sutis. E ele falou 2. A apostasia e notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová na mídia. Então, o discurso dele compreenderia os seguintes pontos: apostasia e notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová, sobre a organização como um grupo na mídia. Atentem a isso para entender o que ele está falando. Então ele falou, né, que a apostasia é considerada como um veneno. Na verdade, o veneno precisa ser reconhecido para termos o cuidado, né? Você conhece o veneno da apostasia? Na verdade, você sabe o que é uma apostasia? Sabe o que é um apóstata? De verdade, não é o que alguns falam, não. Você sabe o que é uma apostasia, o que é um apóstata? Então é importante conhecer isso para saber identificar. Ó, isso é apóstata, isso não é apóstata, isso é uma apostasia, isso não é... É preciso compreender, assim como a questão do veneno. Então, falando sobre o campo da comunicação,
ele falou que existe realmente muitos apóstatas. São muitos os apóstatas que existem no mundo da comunicação, ou críticos da organização que causam problemas. Em muitos desses sites ou páginas, disse o irmão, pode aparecer apóstatas ou irmãos com sérios problemas espirituais que podem focar coisas negativas. E aí falou assim, como você se sente quando está ali nas redes sociais e fica conversando muitas horas e depois acaba aquela conversa, como você se sente? Motivado? Sua fé fica enfraquecida? É algo realmente a se pensar, porque não queremos encher o nosso coração de coisas negativas que afrouxem a nossa fé, a nossa confiança em Jeová. Ele falou que alguns querem apenas ajudar alguns a compreender melhor as verdades bíblicas, mas isso pode ser perigoso, porque na verdade o veneno, ele até comparou, né, seria como tomar um pouco de veneno só para a pessoa não tomar sozinha. Foi o que ele mencionou. Mas lembre-se que na conversa pode estar cheia de ideias negativas, disse ele, de críticas, e você não sabe com quem está falando. Na verdade, existe um relato bíblico de Atos capítulo 19, versículo 8 e 9, que o apóstolo Paulo, ele ficou meses falando com pessoas que não aceitavam a verdade. Leia esse relato. Ele ficou meses raciocinando, tentando ajudar aquelas pessoas. Quando em certo momento ele observou que aquelas pessoas não avançariam, aí sim, depois de um tempo, depois de tentar ajudá-los, aí ele disse, né, as conversas podem estar cheias de ideias negativas, de críticas, você não sabe com quem está falando. Ele também falou sobre os cuidados que precisamos ter quando pronunciamos algo. Nós precisamos ter o cuidado para não desviar outros da verdade. Evidentemente que isso não é só nas redes sociais. Esse cuidado é diário, dentro da família, de casa em casa, ali no carrinho, no telefone, escrevendo uma carta. Todo cuidado deve ser, não é? Concorda comigo? Não é nas redes sociais apenas. Então é claro que, como dito com ele, nós não devemos subestimar os efeitos do veneno, da apostasia, né? Porque nós queremos, eu sou forte o suficiente. Não, tome cuidado. Então está falando sobre os efeitos da apostasia. E alguns se sentem curiosos para buscar sites apóstatas em busca de saber se as Testemunhas de Jeová fala ou não. Fazer uma comparação, né? Ele disse que de casa em casa, note, de casa em casa também podemos encontrar muitos apóstatas. E é claro que, como nos sites, nas páginas, o apóstata às vezes não vem assim, eu sou um apóstata, eu quero te destruir, vem aqui que eu vou quebrantar a sua fé. Não, às vezes ele vem de forma sutil. Talvez você vai dirigir um estudo aí 3 meses, 4 meses com um apóstata sem nem saber. Então pode acontecer, até de casa em casa. Então ele diz para você saber identificar, ter o cuidado. E aí passou a partir disso, alguns relatos, algumas experiências reais ali, onde irmãos e uma irmã conta a sua experiência. Outros tiveram dúvidas e quiseram procurar sites ou provas de que as Testemunhas de Jeová poderia talvez ser ou não uma seita, ou não falavam a verdade. Aí começou a buscar, né, coisas lá de fora. Outro menciona que dentro da congregação ele foi desviado. Ele, dentro da congregação, teve uma má influência que o desviou do caminho da verdade. É um relato, né, uma biografia de um irmão que teve um problema dentro da congregação e pelos de dentro da congregação que ele conhecia, ele se desviou. Foi contado nessa experiência do congresso. Depois mencionou sobre uma irmã que tinha uma mente muito fraca, porque ela reconhece que, embora lia mentiras e via que era mentira, ela queria acreditar. Olha só, então era uma pessoa de mente fraca. E aí ela se desviou. Felizmente, graças à oração, à ajuda de Jeová e de anciãos bondosos, esses se recuperaram, né, pelo que tinha também dentro do coração. Eles notaram que estavam indo por um caminho errado e aí retornaram ao bom juízo espiritual. Ainda segue. Com 1h, 21 minutos e 40 segundos, então, dentro da programação ali do vídeo que eu estava vendo,
ele saiu desse campo e começou a falar sobre a mídia, falou sobre os jornais que muitas vezes são tendenciosos, que na verdade pode ter jornalistas bem intencionados, mas os editores ali vão fazer cortes referente às testemunhas de Jeová e falar somente aquilo que os patrocinadores, muitas vezes religiosos, patrocinam, né, a emissora, e muitas vezes são tendenciosos. Ele falou também sobre juízes que podem ser comprados, pessoas, um júri mal informado, e aí algo ocorre sobre a organização de Jeová, mas é porque os juízes podem ser comprados, mal intencionados, o júri pode não estar preparado, podem não ter todos os relatos sobre todas as questões, aí pode julgar errado, então vem talvez as mentiras. Ele falou sobre esses noticiários realmente que são preocupantes porque não passam toda a verdade. Você vê jornal? Vê? Que ele também mencionou que muitos jornais são tendenciosos, falam apenas o que querem. Você vai na justiça buscar os seus direitos? Ele disse que na justiça pode haver realmente um mau julgamento, um juiz ali tendencioso recebe suborno. Veja o vídeo, você vai ver que ele mencionou isso. Um júri talvez que não seja correto, não tenha todos os fatos, mas você continua indo na justiça, né? Você continua assistindo o jornal, continua? Mas tem que ter cuidado. Você tem que saber fazer uma avaliação ali. Falou que muitos governos são muito mal influenciados, eles não querem ver toda a dinâmica, e aí, composto por pessoas que falam mal da organização, eles tomam algumas ideias e perseguem o povo de Jeová. Mas a gente deve ainda a obediência aos governos, correto? A gente ainda acredita que, de certa forma, Jeová está deixando eles para manter um certo nível de controle. Mas ele disse que os governos muitas vezes cometem erros devido à má informação. É basicamente o que ele disse e você vai conseguir observar ali. Mas segue ainda o discurso dele. Então, com 1h, 32 minutos e 40 da programação, ele disse que nossa fé está sendo atacada. Então ele disse para buscar boas companhias, tomar cuidado. Em especial os irmãos da congregação, nós conhecemos. Ele disse que ali nós sabemos que os irmãos são bem intencionados, falam a verdade, procuram, né, te ajudar, mas é claro que também mostrou aquele relato, né, do próprio irmão dizendo que foi corrompido por mais companhias dentro da congregação. Então é evidentemente que até com boa intenção ele falou isso, mas é claro que até dentro da congregação diretamente nós precisamos ter o cuidado, se fizermos então uma avaliação justa, né? Aí ele disse que os apóstatas seguem o modelo do pai deles, que é Satanás. Fala mentiras. São pessoas cheias de ódios, críticas, conversas negativas, não produzem nada de bom, né? Por isso, ele disse para ler a palavra de Jeová, meditar nela, sabermos a verdade. Leu Atos 17, 10 e 11. Então, o foco ali, isso eu fiz um resumo. Mas está tudo escrito aqui. Você vai poder rever e você, de verdade, não vai achar. Você não vai achar o que esse ancião comentou na reunião que eu assisti com minha família. Ou outro ancião, ou outro publicador, ou um superintendente, seja quem for. Você não vai achar nesse discurso nenhuma proibição para pregar as boas novas nas redes sociais. Eu gostaria de, para dar continuidade, ler exatamente o que um comentário foi mencionado na página O Caminho para o Novo Mundo, que eu achei bem interessante. A pessoa, não sei se é um irmão, mas a pessoa disse exatamente assim: se tiver pelo menos um conhecimento razoável sobre a rede social, os perigos são praticamente os mesmos da pregação porta a porta, ou, note, ou até menores, devido à opção de bloqueio rápido que a rede social pode disponibilizar. Que legal, né? Ver eu particularmente, né? Cada um tem uma ideia. Mas você pegou o que você gostou. Não, eu achei que usou de raciocínio. Porque se você fala que pregar as boas novas nas redes sociais é de forma perigosa, você não tem, no mínimo, conhecimento sobre a rede social.
Porque vamos lá, eu particularmente, eu já disse isso, né? Eu amo a pregação de casa em casa, eu gosto daquele suspense ali de bater de casa em casa e quem vai vir, o que vai perguntar, quem é a pessoa. Eu gosto, eu fui treinado assim, então eu gosto. Mas vamos lá, bateu de casa em casa, a pessoa, quem é que te atendeu? O pastor de uma igreja, assembleia, adventista, um católico, uma pessoa beata, um ateu. Quem é? Um apóstata? É, pode ser. Então todos podem aparecer naquele momento e você está na casa deles. E aí vem algumas perguntas que você ali não está preparado, algumas questões que eles já estão preparados, mas você vai ter que saber lidar com o assunto. No telefone, né? Pode acontecer isso. Mas nas redes sociais, olha, eu já vou dizendo, isso não é um incentivo para você fazer um canal de pregação, tá bom? Eu não incentivo isso. Ah, você também não incentiva? Não. Porque eu conheço vários irmãos, eu sei que muitos irmãos não têm a condição. Eu vou falar da minha família. Eu sei de alguns membros, testemunhos de Jeová da minha família, pelo amor de Deus, se falar nas redes sociais vai ser realmente horrível. Eles não têm uma visão ali capaz de dar testemunho, infelizmente. É assim, é a realidade. E existem muitos irmãos também. Aí é claro, né, que existe a edição, o controle, mas vamos falar, você está ali escrevendo, você não está numa rede social igual essa aqui, né, que é um canal que eu criei. Você está ali escrevendo. Você está vendo a pessoa? Não. Mas você tem o controle. Você pode escrever, apagar, excluir, escrever novamente, copiar, ler na internet, ver no JW, ver em umas publicações. Você pode dar um testemunho de fora. Ele perguntou algo, você pode dar um testemunho cabal, correto. E se não ficar correto, você pode corrigir ali na hora. Ah, mas e a pessoa que é muito crítica? Você bloqueia. Tem uns que criam uma página como essa que eu tenho, e ele ali exclui de ter comentários. Ninguém pode comentar. É só ele que vai dar o testemunho. Então qual é o problema? Não vai ter nem... Você só vai ter uma testemunha de Jeová declarando as boas novas a milhares de pessoas, porque a rede social vai alcançar o número que nem telefone, nem carrinho, nem de casa em casa, de ninguém vai atingir. Você vai viajar o mundo com aquela informação. Quando você estiver dormindo, quando você estiver passeando, fazendo o que quiser, você vai estar lá sendo ouvido, será visto e ouvido por milhares de pessoas. Você pode bloquear os comentários. Você também pode, se deixar os comentários, pode fazer o filtro, né? Tem um filtro, você pode ali colocar algumas palavras que não vão aparecer, caso a pessoa comente, já não vai aparecer. Se aquela pessoa estiver importunando, você tira o comentário ou tira a pessoa. Então você tem total controle. Essa menção desse comentário é muito inteligente, muito sábia. Porque quem tem um mínimo de conhecimento sobre rede social sabe muito bem que tem esse controle. Alguns comentários às vezes são negativos, mas alguns comentários vêm porque a pessoa é de outra religião. Não é isso que nós encontramos de casa em casa, pelo amor de Deus. Não é isso que nós encontramos nos estudos. Ou você senta no estudo, lê ali e tudo que você fala ele concorda. Não, se for uma pessoa capaz, ele vai falar, não, eu aprendi nesse texto aqui, aí ele vai ter que ficar falando com você. Olha, esse texto não contradiz o que você diz. Aí você, olha, mas tem esse texto, aí você vai raciocinar. O estudo bíblico. Mas ora, não era isso que Jesus, os apóstolos faziam. Jesus não raciocinava, não conversava com pessoas que tinham dúvidas. Os apóstolos não faziam isso, o apóstolo Paulo não ficou ali 3 meses raciocinando. Aí quando ele viu que não dava, ele ia para outro lugar. E aí ele raciocinava à base das escrituras, persuadindo, né? E é isso que nós fazemos de casa em casa, é isso que nós fazemos nos estudos. Nas redes sociais não é diferente, você tem um controle. Porque muitas vezes a pessoa gosta de promover suas fotos, filmes, novelas, pode promover eventos, músicas do mundo. Ah, não, mas falar de Jeová não. Falar de Jeová eu não gosto. Tá, é um direito seu. Onde você prega, né, é um direito seu. Vamos recapitular um ponto aqui bem interessante, importantíssimo. O corpo governante, ele tem a seguinte designação, e nós sabemos que eles estão à frente ali, né, liderando, porque precisa ter isso. Precisa, um povo espalhado sem liderança não dá certo.
Então, o corpo governante, o escravo fiel e prudente, eles estão na liderança da obra mundial. Eles estão coordenando, apoiando a organização e dando instruções como agir dentro da organização. A função deles é espiritual e ampliar, cuidar da obra mundial, né, para ampliar, para que mais pessoas preguem, venham ter conhecimento. Essa é a função do corpo governante. A função de todo outro discípulo, qualquer outro discípulo, você, eu, membros da minha família, foi dado diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho a pessoas de todas as nações. A todas as pessoas de todas as nações. Olha, essa incumbência foi dada a quem? Ao corpo governante? Não. Foi dada a todos, incluindo você, que não é membro do corpo governante, não é ungido, a toda aquela pessoa que tem conhecimento, a toda a testemunha de Jeová, ela tem a obrigação de pregar, de evangelizar. Essa ordem não foi dada pelo corpo governante e não somente para eles, mas foi dada por Jesus Cristo a todos. Essa ordem é direta, Jesus para nós. Então o corpo governante, nesse discurso, ele não falou nada. Você que é ancião, publicador, você que seja o que for dentro da congregação, cargo ou não ter cargo dentro da congregação. Se você falar que nesse discurso, o membro do corpo governante disse para não ter redes sociais, para não pregar nas redes sociais, você apenas é um divisor de águas. Você é uma pessoa que está falando mentiras dentro da congregação. Você é uma pessoa que está propagando algo que o corpo governante não está ensinando. Você é o problema, porque na verdade lá no passado as congregações acabaram por causa de pessoas que se infiltraram dentro da congregação e começaram a divulgar os seus próprios ensinos. Então na verdade ancião, superintendente, seja quem for, que falar que o corpo governante ensinou isso é um mentiroso. Ou, no mínimo, está distorcendo a verdade. Então, cuidado, porque você está criando divisão. Está querendo ensinar algo que você pensa, mas não foi dito pelo corpo governante. E note, o corpo governante não falará isso. Não proibirá ninguém de falar. Sabe por quê? Porque se um dia o fizer, estará contrariando a ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor da ordem. Vinda de Jeová, Jesus Cristo passou, eu dou a ordem a vocês, preguem. Ninguém tem o poder aqui na terra de cercear, licenciar, restringir, proibir que alguém fale de Jeová em qualquer dos meios. Não tem esse poder. Quem o fizer estará contrariando a ordem direta de Cristo. Essa ordem não foi dada de homens, não partiu de homens, foi dada por Cristo Jesus. Quando pregamos de casa em casa, falamos, damos estudos, telefonamos, escrevemos uma carta, nós estamos pronunciando e não tem a supervisão do ancião, não tem a supervisão do corpo governante, ou o ancião está ali direto, junto do seu ladinho aqui, ó. Ah, isso que você falou está errado, falei isso. Não, você captou as informações e agora você divulga. Então, seja qual for o meio de divulgação, e se existem meios atuais, modernos, tecnológicos, que alcançarão o maior número de pessoas, para que maior número de pessoas venham a ter conhecimento de Jeová, parabéns. Se você tiver condição de usar, ser motivador, e mesmo que você fale a verdade, tenha um foco para captar, eu particularmente aqui na minha página tenho isso. Eu falo algumas coisas, mas eu tento sempre mostrar, é possível vencer, é possível seguir em frente. Quem não se sentir motivado, tem outras páginas que só falam coisas bonitinhas, agradáveis, né? Não fala nada do que acontece, só fala textos bíblicos. Ah, então você se sente motivado assim? Ótimo. Não fique preocupado, assim como os apóstolos lá do passado, lembra? Que os apóstolos viram pessoas falando lá sobre Cristo expulsando demônios, aí veio correndo atrás de Jesus, apavorado, Jesus, tem gente falando do Senhor, curando, expulsando demônios.
Jesus fez o quê? Fica quieto, gente. Para com isso. Vai caçar algo para fazer. Se essas pessoas, eles são contra nós? Não, eles estão falando do Senhor. Então eles são a nosso favor. Deixa eles, quem não é contra a gente, é a nosso favor. Deixa eles fazerem o trabalho. Entendeu? Os apóstolos tiveram essa mentalidade. O que eles queriam é só para mim, só eu que posso, só eu. Não. A pregação, a evangelização é um direito constitucional, né? O próprio governo, em especial nosso, aqui no Brasil, dá o direito de declararmos a nossa fé, de nos expressarmos, né, naquilo que nós acreditamos do correto. Mas é bíblico. O direito de pregar é dado por Jesus. O corpo governante não vai proibir nenhuma modalidade. No máximo vai orientar para alguns cuidados a serem tomados, e é muito importante darmos atenção a esses cuidados. É muito negativo. Olha só, tem algumas páginas, por exemplo, que alguns irmãos abrem, e aí depois de um tempo desanimam, e aí podem sair, e não deixa ninguém ali como representante cuidando, e aí os apóstatas vão se infiltrando nessas páginas, falando muita coisa. Mas cabe a você, você tem que amadurecer, você quer continuar tomando leitinho, né? Como uma criança? Não, quando éramos crianças, nós agíamos como crianças, agora que evoluímos, crescemos, agora nós queremos comida sólida. E uma vez que temos comida sólida, não somos mais tão imaturos, nós temos a condição de avaliar, peraí, isso aqui não está... Você sabe o que é apostasia e apóstata? Conforme eu perguntei, então vai pesquisar. Isso aqui é apostasia, isso aqui é palavras de apóstatas, corretamente mesmo. Então eu vou tomar cuidado. Esse vídeo eu gosto de ver, mas eu não gosto de ver os comentários, então não comente, não participe dos comentários. Você tem até esse direito. E eu não estou dando incentivo para você ir nas redes sociais, mas é porque eu vejo. Eu particularmente, como eu disse, posso falar, né, da minha família, também posso falar da minha família espiritual. Mas eu vejo tanto membros da minha família que são testemunhos de Jeová, quanto membros da minha família espiritual, ama ver um programa humorístico com imoralidade, programações, filmes, músicas ali do mundo, mas ele se diverte, morre de rir. Mas esse irmão está pregando ali, não, eu não vou ver a pregação. Pregação é algo que... Aí se ofende com alguém que está pregando. Se você não tem essa condição, deixa os irmãos em paz, né? E aos irmãos que têm página, é claro, vamos tomar o cuidado para realmente produzir coisas que sejam verdadeiras, corretas, né? Instruções. O corpo governante tem a função de liderar a organização, né, de forma oficial. E cada um tem o direito de falar, tem o direito dado pelos governos, mas em especial o direito, repito, dado por Jesus. Todo mundo tem o direito de pregar conforme quiser, quando os meios não são oficiais. Porque quando é oficial, é assim, o carrinho é assim, nesse jeito, com essa roupa, dessa forma, 2 em 2, aí tem a forma oficial. A forma informal é um direito que qualquer um pode fazer, com sabedoria, com os cuidados. E como dito, tome cuidado com sites apóstatas, tome cuidado com páginas que promovam coisas negativas, que não produzem foco nenhum, desviando outros da fé. É exatamente isso que o corpo... Parabéns ao corpo governante por ter dado essas instruções. É lamentável que alguns queiram distorcer de novo as palavras. Como foi naquele caso da mochila, lembra? Eu fiz um vídeo aí, se vocês quiserem ver, vídeo sobre a mochila. O membro do corpo governante falou uma coisa e depois já estavam desviando. Hoje está uma promoção aí de vendas de 150, 200, 500 reais pela mochila, estão ganhando dinheiro a troco de algo que o corpo governante não falou. Isso é lamentável, isso é destrutivo dentro da congregação, isso desvia porque tem estudantes, tem pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente, tem pessoas que ainda não têm discernimento e aí caem na conversa de alguns dentro da congregação, infelizmente até anciãos, como eu vi quinta-feira, que distorce a verdade. Tome cuidado, porque você não estará sendo obediente aos que tomam a dianteira. E há outros que querem pregar as boas novas, com todos os cuidados que deve ser realmente
seja de casa em casa, seja na carta, seja no telefone, qualquer jeito. Parabéns, louve a Jeová, declare as boas novas às pessoas e tenha certeza do que é dito aqui no final do texto, quando ele deu a ordem para pregar. E saibam que estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Sim, críticos aparecerão para tentar te desencaminhar de falar as boas novas e alcançar o maior número de pessoas. Esteja certo, e esse eu acredito ser um dos últimos vídeos, talvez o último, que eu vou falar sobre isso, porque independente eu tenha ciência, né? Independente do que possa vir, independente do que possam falar, quem possa querer proibir, quem possa querer orientar para parar de falar sobre Jeová, em qualquer dos meios, com todos os cuidados, evidentemente, eu estou certo de algo. Jesus me deu essa ordem. E sobre a ordem de Jesus, ninguém mais pode mandar eu parar de declarar. Sei com certeza, e outros saberão com certeza, que Jesus está do nosso lado até o final do sistema de coisas. Bem, esse era o vídeo que eu gostaria de passar. Eu espero que tenha sido claro. Desculpe se de alguma forma foi firme, porque eu acho que é necessário realmente alguns abrirem a mente aí e pararem de criar confusão dentro da congregação, conforme eu disse, dizendo coisas que o corpo governante não está dizendo, e termos a certeza de que a ordem partiu de Cristo, e sob a ordem de Cristo ninguém tem maior autoridade. Qualquer um que o fizer estará contrariando, e se der qualquer outro tipo de ordem contrariando a Cristo, é a Cristo que eu obedecerei junto com minha família. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fique com as bênçãos de Jeová. Tchau, tchau.